Boa noite, tudo bem? Meu nome é Brendo. Eu sou aluno do curso Ciências Contábeis, aqui na instituição de ensino Unopar Pitágoras Catuaí, aqui em Londrina. Eu, eu venho apresentar para vocês a defesa do meu TCC, a defesa do TCC que eu elaborei, cujo tema é auditoria contábil. Deixa eu abrir o PDF para vocês aqui. Perfeito. Auditoria contábil. Auditoria, neste trabalho que eu apresentei para vocês, eu quero discorrer sobre alguns específicos, alguns objetivos específicos. É pesquisar e compreender como a auditoria atua no processo de análise da sua situação financeira de uma empresa e na tomada de decisões. Aí tem os objetivos específicos, meu, é falar sobre os conceitos de auditoria, ressaltar a importância de auditoria interna nas organizações, identificar a forma como a auditoria contábil contribui no processo de decisão do empreendedor na compra de uma empresa. Puxando por esse lado, a auditoria contábil, ela é ela é um processo seletivo, um processo seletivo analítico, um processo que analisa a parte financeira de sua empresa. A auditoria contábil, ela analisa todas as partes financeiras de sua empresa, desde a entrada, desde a saída, desde a compra, desde a venda, desde o estoque. Então, toda essa parte financeira de que rege a organização sua, essa auditoria, ela analisa. Ela analisa e ela também elabora um laudo. A auditoria contábil, ela teve o surgimento na Inglaterra por volta do século XIV, lá no comecinho pela Inglaterra. E ela veio chegar aqui no Brasil após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando as empresas as multinacionais da Inglaterra veio expandir para cá, para veio ter uma expansão muito grande e chegou ao Brasil. Então, a auditoria contábil é isso. A auditoria contábil ela se divide em duas partes, seria a auditoria interna e a auditoria externa. Lembrando, a auditoria externa e interna, ela tem a diferença que uma é feita dentro da empresa com um vínculo empregatício e a outra não. E elas sempre se complementam, tá? Elas sempre se complementam através do estudo que eu elaborei. A auditoria interna trabalha na identificação de irregularidades no processo em uma organização. Então, assim, a auditoria, ela analisa todo o processo financeiro de uma organização, todos os processos, desde compra, desde venda, desde, perdão, desde toda a parte da saúde financeira de sua empresa. Então, a auditoria interna, ela é feita da seguinte forma. Entenda-se o quê? A auditoria interna, ela é feita por um auditor interno que tem vínculo empregatício com a empresa. Esse auditor interno, ele pode se montar uma equipe de auditoria, onde esse auditor-chefe, auditor interno, ele designa funções para cada pessoa componente da equipe, dando para ele também uma metodologia de como avaliar, de como analisar cada situação. A auditoria interna é um processo feito por um auditor da própria empresa, uma equipe ou mais integrantes da empresa, a empresa em si. Então, a empresa pega um auditor, pega alguém da parte financeira, e essa pessoa tendo conhecimento em auditoria, sendo formada por ciências contábeis, tendo uma base disso, ela começa ali a fazer a análise, ela começa ali a auditar a empresa, auditar a atividade da empresa até o papel. Então, o seu papel é avaliar como os processos estão sendo feitos. Então, por exemplo, ele analisa toda a parte do processo financeiro da empresa. Ele identifica problemas, ele também tem o dever de apresentar soluções, seja elas soluções a curto prazo ou soluções a longo prazo, a longo sem esquentar dor de cabeça, sem dar dor de cabeça para o administrador. Visando por este ponto, essa seria a auditoria interna. A auditoria interna ela tem um papel importante. Qual que é o papel importante da auditoria interna? É o papel de você sempre auxiliar a administração. Sempre você está junto ali para quando a auditoria, quando a administração pergunta, por exemplo, eu quero fazer um investimento, o que você acha, como você lida, o que eu posso fazer? Aí é onde entra o auditor. Ele analisa as opções, ele analisa o processo, ele analisa o comportamento financeiro da empresa para se pode entrar ou não.
se que vai investir ou não. Então a gente entende que a auditoria interna ela é de suma importância. Só que ela não é somente importante para as grandes multinacionais empresas, não. Ela também é importante para as pequenas, médias empresas. Por quê? Porque se você tem você começa um negócio hoje, você é um microempreendedor de igual, você vai subindo, até chegar numa grande empresa, uma grande multinacional. Se você começa hoje já tendo uma auditoria interna uma auditoria interna efetiva, tendo uma análise efetiva, você consegue ter mais facilidade para manter essa auditoria até a grandeza. Porque se você pegar uma multinacional e ela nunca foi feita auditoria, tem algum problema. Você vai achar algum problema. Mas quando uma grande empresa, uma multinacional que tem essa relação com a auditoria sempre ali feita, ela pode ser mensal, ela pode ser trimestral, ela pode ser semestral, ela pode ser também anual. Então, a auditoria é sempre essa análise do que foi feito e análise do que pode se fazer. Então, a auditoria interna, ela é esse quesito. A auditoria interna, ela trabalha com o auditor da própria empresa que faz. A auditoria externa, ela é o contrário da parte do vínculo empregatício. Então, é um auditor independente ou um escritório independente sem vínculo de emprego com a entidade. Então, ele pode auditar, ele só vai lá dar o parecer técnico dele, ele analisa, se ele identificar alguma fraude, alguma coisa, ele apresenta as medidas cabíveis à empresa ou à organização. Por que empresa ou organização? Porque a auditoria contábil ela pode ser feita na parte, na, na parte empreenda do setor privado, empresas do setor privado, ou também a parte empresas do setor público. Então, auditoria sempre é auditoria contábil, ela pode ser feita nesses dois quesitos, ela não tem uma exclusividade, tá bom? A auditoria ela é importante. Ela tem uma suma, ela tem uma importância absurda, absurda, ela tem uma importância muito alta para a empresa. Por quê? Se você tem uma auditoria, no atual cenário econômico, a auditoria tem a função de auxiliar administradores. Então, por exemplo, assim, ela auxilia a administração da empresa, sempre visando o crescimento. A auditoria, ela sempre visa o melhor bem-estar da empresa. Então, a auditoria, ela tenta intervir todos os fatos que vão impactar a empresa negativamente. Então, perdas, escândalos financeiros, fraudes, desvio de dinheiro, desvio de verba. Então, todos esses quesitos, assim, a auditoria ela identifica. A auditoria identificando esses quesitos se torna mais efetivo a vida da sua empresa. Então, ela se torna suma importante, porque ela baseia em dados concretos. Ela não vai imaginar dados, não, ela baseia em concretos, em dados que foi feito e ela sempre respeitando os benefícios e as melhores práticas contábeis e tributárias. Então, a auditoria ela é de suma importância para a empresa, de suma importância. Só um minutinho. Quantos minutos tem aí? 8 minutos e 30. Tá. A importância da auditoria no processo de decisão. Por um exemplo, o planejamento, às vezes o planejamento a longo prazo é deixado de lado e sempre espera para o lucro, para o curto prazo, para ver o dinheiro na mão. Porém, se você parar para ver, quando você pega uma empresa auditada e você olha os processos financeiros, você olha a saúde financeira dela e você vê que você consegue administrá-la. Você vê que você consegue, por um acaso, investi-la, porque você viu o laudo da auditoria. Então, o laudo do auditor, ela sempre é importante nesse quesito. A importância é sempre ela te passar uma vericidade dos fatos, ela te passa uma segurança. Por quê? Porque se você é um investidor, você quer investir o seu dinheiro em uma empresa, você vê lá uma empresa necessitando disso, você não vai investir numa empresa que está à beira da falência, porque é perda de capital, é perda de ganho seu. Então é sempre, ela influencia nos processos decisórios. Porque se você for investir na empresa, se você for investir em algo, você vai investir em algo que dê lucro, que retorne esse lucro para você. Então, sempre visando nisso, a longo prazo, sempre visando a longo prazo, sempre visando em expandir a sua empresa, sempre visando em expandir o seu capital, sempre visando em crescimento.
Porque a ideia de um empreendedor, quando cria uma empresa, é sempre enxergar o futuro, é sempre ver a melhoria, é sempre ver o melhor. Então, a auditoria ela se torna totalmente específica, totalmente efetiva nesse quesito. Sempre, um auditor, você deve reparar sempre, o auditor ele deve ter, por sua ação, ser um cara objetivo, um cara íntegro, imparcial e sempre evitar qualquer conflito de interesse. Porque é um laudo que você vai dar para alguém e essa pessoa que vai ter, ela vai ter o poder de decidir se ela vai comprar ou se ela não vai comprar. Então, no processo de compra. Então, é sempre importante. Apresentado nesse trabalho, a auditoria contábil tem um papel essencial no monitoramento contábil que exerce sobre as organizações. Sim, ela sempre tem esse papel importante no monitoramento contábil na saúde financeira. Assim, a auditoria ela se torna uma aliada essencial na tomada de decisões, ressaltando que a auditoria ela tem o papel de descobrir problemas e também soluções, que possuam uma eficácia vitalícia de preferência e dando suporte para a administração de instituições com apoio e clareza dos fatos. Sempre trazendo transparência, sempre trazendo o melhor. Então, isso foi o meu TCC. Agradeço você pela oportunidade. Obrigado e até mais. 11 minutos e 16. Deu menos, porque eu fiquei uns 20 minutos, uns 20 segundos pausando. $10.